Começou o podcast Carneiro e Mafuz nessa segunda-feira, 2 de dezembro. Eu sou Fernando Rudnick, estou acompanhado das lendas Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Programa repleto aí de assuntos para a gente comentar. A última semana do Brasileirão, teve jogo do Atlético e o Atlético não fez o dever de casa contra o Fluminense. Vamos falar também do Coritiba, que anunciou um novo técnico. O Mozart vai comandar o Coxa em 2025. Mas, claro, antes da gente iniciar o Carneiro Mafuz, deixo aqui aquele convite para você que está nos assistindo. Se inscreva aqui no canal do 12 Esportes no YouTube. Clica ali no botãozinho para se inscrever, ativa as notificações e também manda o seu comentário, faça o programa com a gente. A gente sempre lê os comentários e tenta interagir com vocês lá. E, claro, pegar ideias, manda sugestão de possíveis entrevistados para a gente. Semana que vem a gente vai ter... Semana que vem a gente vai gravar, mas vai ter para frente um entrevistado novo. Vou fazer o suspense por aqui, quem é. Mas mande sempre para a gente o seu comentário ali no YouTube. Meus amigos, vocês querem começar falando do Atlético ou querem falar do Coritiba e deixar o Atlético para depois? Eu vou deixar na mão de vocês. O que vocês preferem? Falar do Mozart. Vamos falar do Mozart, então? Eu vou tocar num assunto, vou levantar uma bola, como dizem, né? Eu entendi a contratação do Coritiba do Mozart. Quis um bom técnico. Um técnico que está acostumado com segunda divisão e que revelou-se muito bom no comando do Novo Horizontino. Eu só não entendi o Mirassol. Eu só não entendi o Mozart deixar o mercado mais rico do futebol brasileiro, que é o mercado paulista, um paulistão, uma Série A do Campeonato Brasileiro, para vir dirigir o Coritiba. Sugere isso um retrocesso de carreira ou está aí um pouco de ideal? Embora dirigir o Coritiba nunca é retrocesso, né? Acho que existem vários ângulos aí. O Mafuz aborda bem. É uma contratação curiosa. Então vamos por partes. A primeira, o Coritiba foi muito pressionado pela torcida. Curitiba, que eu digo, é a SAF, né? A Tricorp. Pelos equívocos cometidos nas contratações de CEOs, executivos, uma barbaridade que fizeram. E o Mozart, eles entenderam como um presente para a torcida. É um ídolo da torcida, um rapaz criado no clube, trabalhou como auxiliar técnico durante 5 temporadas e tem uma gratidão com o clube. E daí entramos na segunda parte da contratação, porque que ela se sucedeu. É porque o Mozart queria, uma questão de orgulho pessoal, trabalhar na sua cidade, da sua família, dos seus amigos, e no clube local. Só que o risco que o Mozart corre é muito grande. Eu acho que foi ótimo para o Coritiba, para a SAF, mas muito risco para o Mozart. Uhum. O Mafuz pegou bem, ele trocou o mercado milionário do futebol paulista, uma Série A, para entrar num clube de Série B, um time de futebol que não correspondeu, e eu acredito que não haverá investimentos à altura da expectativa do próprio Mozart. Porque o que a gente percebe é que esse pessoal, esse grupo de empreendimento que adquiriu os direitos operacionais do Coritiba, arrependeu-se. Eles querem passar o negócio para frente. E duvido que vão investir no nível em que o Mozart sonha. Investir, que eu digo, é contratar bons jogadores. Sim, sim. Deixa eu só fazer uma colocação, um ponto que eu acho que é interessante. O Mozart conseguiu acesso agora no Mirassol com um investimento muito menor do que o Coritiba teve. Esse acho que talvez é o principal ponto aí para a contratação dele, além da identificação, de ser um bom técnico. Ele sabe trabalhar com o que tem na mão e talvez descobrir alguns jogadores e fazê-los render mais. Complete, Mafuz. Veja bem, ele sabe trabalhar num time em que não tem pressão. Não tem mídia. Não tem mídia. Tem torcida. Agora é o grande desafio para ele. Aqui é outra coisa. O Mirassol é SAF?
É. O Mirassol é uma SAF. Você tem ideia de quem seja? Não, Grupo não, local? não. São Porque operou bem, empresários locais, sim. Foram muito competentes. Mas aí nesse tipo de time é fácil tocar. Não tem a responsabilidade de ganhar título, de conseguir objetivos. Não, com Você certeza. entende? Você pega uma Maringá, Operário de Ponta Exato. Grossa, Londrina, eles têm torcida e têm Aí mídia. é outra coisa. A cobrança. Exato. Agora, realmente, mas o Mozart, ele correu um risco, vamos dizer assim. Ele pode ficar no Curitiba o ano inteiro e sair-se bem, subir para a Série A, ou se desgastar rapidamente. Por quê? Porque terá o campeonato estadual. Curitiba não ganha o título estadual já há umas 2, 3 temporadas. A torcida conta com isso. Aí tem a Copa do Brasil. Curitiba tem fracassado na Copa do Brasil nas primeiras fases. Então é muito... Eu diria que o Mozart, ele abriu a guarda, vamos dizer assim. Ele vai ter todo o apoio, todo o carinho, mas ele sabe que está na vitrine. Falando em estadual, Ah. eu estou curioso para saber qual vai ser a conduta do Atlético no estadual. Mas isso depois a gente Depois conversa, a gente fala. né? Ó, só para completar a informação aqui, Veja só O- em que situação o Atlético chegou. Vai ter que disputar o título do estadual, porque... vale Copa do Brasil, né? Não, eu não digo nem de... Eu estou falando do estadual especificamente, porque a torcida está muito magoada. Está muito magoada. O presidente do Mirassol é também o prefeito da cidade. Então, existe uma convergência ali. Não, mas o presidente não se confunde com o grupo que toca. Entende? Sim, claro, também tem isso. E tem um parceiro ali, um empresário, Júnior Antunes, que tem o cargo de gerente geral do clube e é dono de uma rede de supermercados Mas, você da vê, região. A questão da Sociedade Anônima do Futebol no Brasil ainda não foi bem entendida, né? Agora está todo mundo achando que o Testor, né, é santo súbito, porque o Botafogo ganhou a Libertadores, provavelmente. Aliás, eu quero falar será sobre isso. tema Vamos nosso. falar. Agora, veja bem, a torcida do Botafogo é muito sofrida, né? Além de pequena. Sequer lotou a praia de Botafogo para comemorar. Se o campeão fosse o Flamengo ou o Vasco, ia até a Barra da Tijuca, né? As praias lotadas. Mas, tirante isso, você veja que a operação da SAF que é importante. O Mirassol, por exemplo, não importa, é o prefeito, é o dono do supermercado. Mas funciona, né? Mas os profissionais, os executivos deram conta do recado. É o que aconteceu no Botafogo. Esse técnico, Arthur Jorge, tem um mérito extraordinário. E acima dele deve ter algum executivo. Né? Era o Mazuco, não sei. Tem um executivo que, inclusive, trabalhou no Atlético Paranaense, Alexandre, não sei o quê. É interessante, eu ouvi uma entrevista desse rapaz. O diretor executivo do Botafogo é Pedro Martins. Esse aí. Ele trabalhou no Atlético. E exatamente. perguntaram quais foram os critérios para ele, para o Botafogo formar o time. E ele é que praticamente armou esse time do Botafogo. Lembrei do Rubens Minelli. Lembra que uma vez o Rubens Minelli foi até polêmico, falou que gostava de jogador de 1,80 m para cima? Que ele, quando o São Paulo ia contratar um jogador... Era o padrão dele. Exatamente, o volante o do Chicão São Paulo era o no padrão. Campeonato Brasileiro E ele, de 1978. E 77. ele confirmou que um dos critérios era jogador alto, forte fisicamente. E um ou outro com qualidade técnica, que é o caso do Luiz Henrique, do centroavante, do Igor, né? Do Almada. Ótimo E é jogador. interessante isso. Agora, o Botafogo, a SAF do Botafogo, eu entendo que não pode ser tomada como exemplo, apesar do título da Libertadores e do possível título brasileiro. Por quê? Porque o Botafogo é um depositário de jogadores que o Testor pretende valorizar para levar para a Europa. Logo, esse time do Botafogo vai ser desmanchado. Ninguém garante que o Botafogo, o ano que vem, vá repetir o que aconteceu esse ano. Porque é interesse dele fazer circulação
o mercado de jogador, vender Almada, vender o Luiz Henrique. O Almada já tem um compromisso. Exatamente. Né? De jogar só uma temporada aqui. Exatamente. Agora você veja, tem operações que funcionam. O caso do Botafogo, que deu certo, parabéns. E, aliás, está jogando muito bem. E o teste de resistência que teve, né, com um jogador a menos. A partida começou, ele já perdeu um jogador. E daí ele foi massacrado. Só que a atuação medíocre do Hulk, do Davidson, Paulinho, do Scarpa não existiu. E o Botafogo fez por merecer. Porém, a SAF que não deu certo, Vasco da Gama. Né? Mexe daqui, mexe dali, não deu. Agora parece que existe um grego interessado. Então, essa questão, voltando lá no início da minha tese aí, a Sociedade Anônima do Futebol é um assunto muito discutível e muito sensível. Tem que ser acompanhado com muito cuidado. Então, de repente, um executivo ou dois, eles são mais importantes que o dono da SAF. E é aí que o Curitiba está errando. Porque o Curitiba perdeu muito tempo, primeiro com o Carlos Amodeu, né? Como o Atlético perdeu muito tempo com aquele Alexandre Matos, né? Esse que fez o Atlético contratar o Zapelli, que custou uma fortuna. Né? E um jogador tecnicamente sofrível. Então, esses problemas no futebol moderno, eles estão cada vez maiores. Tecnicamente, o Zapelli até é bom, mas na cabeça... Não, jogador que não tem nível para jogar num time de competição como o Atlético, que pretendia um título importante no ano do centenário. O Zapelli falta competir, né? Falta ir para cima. Tá, vamos comprar um tico-tico para ele brincar em casa. Amigo. O cara tem que jogar bola. Sim, né? e muitas vezes não joga. Vamos falar do Atlético daqui a pouco, bastante. Sim. Mas é só concluindo, então, a questão do Curitiba Futebol Clube, que nos preocupa, e a gente tem uma ligação muito forte com a torcida, né? A gente cruza com o torcedor do Coxa toda hora, a todo momento, onde vai. Então, a gente sempre tem que dar uma explicação. Além de representar aí 35% da torcida em Curitiba, né? Não, e é um clube de tradição. Agora, não vejo, sabe? Não vejo vida boa pro Moza. Lamentavelmente. Gosto do Moza, conheço pessoalmente. Eu também. Respeito muito o conhecimento dele, mas eu acho que ele foi corajoso, viu? Entrar de peito aberto, ele estando numa Série A, né? Optando... Porque se ele fica no Mirassol na Série A, se ele faz uma campanha razoável, no ano seguinte ele já vai pro Corinthians da vida, pro Santos da vida, entendeu? E agora não. Então ele vai reiniciar uma carreira, praticamente. Sim. Ele entrou nessa porque ele quer muito e vai ter que se provar agora. É um direito que ele tem. Né, de uma pressão muito grande. Do time de coração dele. Sim, e numa pressão muito grande, mas ele está bancando aí que o trabalho dele vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. Torcemos muito pro Moza ir bem. Como é que está indo o Alex na Turquia, hein? Vamos ver. Veja aí como é que está indo o Alex na Turquia. Porque o Alex foi depois um nome você me responde, comentado depois também, você me né? responde. O Alex foi um nome comentado também para estar... mas o Alex não tem ainda Coxa. o amadurecimento Não tem, mas ele tem consciência disso. Ele tem consciência o Alex é muito disso. preparado, é muito Exatamente. inteligente. Agora, eu vou torcer pro Moza. Eu também vou e... Agora, depende, vamos ver, depende muito da disposição dos milionários da Tricorp em colocar dinheiro ou não no futebol. E bem, aplicar bem. O Alex na Turquia tem 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas até agora. Tá indo Deixa bem. eu ver que em posição está Porque o time dele é muito pequeno. É um time pequeno. Muito... Entende? O time é Exato. pequeno, é um time de uma cidade litorânea. Exato. O Antalya, né? O Antalya Sport, o time que ele torce, ele está na 11ª colocação, 17 Mas já era pontos esperado, entre 19 clubes aqui no campeonato. Ele já era esperado. Mas está fazendo meio de tabela, basicamente, o que se esperava dele ali. Está né? adquirindo experiência. Sim, né? é um cara que tem todo o futuro Exato. aí para se tornar um técnico de ponta e está indo passo a passo, né? Começou na base do São Paulo, depois teve a experiência no Avaí, não foi bem, e agora está tendo essa oportunidade num outro mercado que ele conhece muito bem, né? Que é a Turquia. Mas o Alex, vamos acompanhar também. Quem sabe a gente traz o Alex um dia aqui, né? Para ser entrevistado também por vocês aqui no Carneiro e Mafuz. Antes
da gente falar do Atlético, e a gente vai falar bastante aí do Furacão, tem uma notícia lá no 2 Esportes, eu gostaria que vocês comentassem. E também acho que a resposta ela está dentro do que a gente vê no futebol. O Datafolha fez uma pesquisa recente aí de torcida, com 2.000 torcedores maiores de 16 anos entre 5 e 7 de novembro, em 113 cidades do Brasil. O Atlético e o Coritiba, eles não entram na porcentagem de torcida nacional. Então tem menos de 1% na Não torcida surpreende. nacional. Sempre foi assim. No sul do Brasil, os dois aparecem com 2%. Vamos lá. No sul do Brasil, só nos 3 estados. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Grêmio tem 23%, Inter 18%, depois Corinthians tem 9%, Flamengo 9%, Palmeiras 5%, São Paulo 3%. E depois aparece Atlético com 2% e Coritiba também com 2%. Mas aí é fácil. A explicação histórica, o Paraná não foi bem colonizado pelos paranaenses. Esta foi uma falha grave dos empresários, dos milionários, dos empreendedores curitibanos no início do século XX, porque eles não despertaram para a nova realidade. Eles eram os reis do mate, os reis do transporte ferroviário, eventualmente marítimo, usando os portos de Antonina e Paranaguá. E, de certa forma, eu tenho uma informação histórica, porque o meu bisavô era ervateiro. Meu bisavô, José Secundino, ele foi muito bem sucedido nesta parte, mas ele faleceu muito jovem, com 35 anos, contraindo febre amarela no Porto de Buenos Aires ao levar uma partida de erva mate. E daí a viúva manteve a família, mas acabou os negócios. Mas ele conviveu com os tradicionais ervateiros, a família Leão, Fontana, etc. Não estou dizendo que esses foram os culpados, mas os políticos, Camargo, Munhoz da Rocha, etc., que não foram para o norte do Paraná e para o oeste para fazer a colonização do estado. O Rio Grande do Sul, ele foi colonizado pelos gaúchos, guerra farroupilha, uma série de circunstâncias, estado fronteiriço com a Argentina e o Uruguai, e vivia em convulsão. Isso ajudou muito, por isso que a dupla Grenal tem uma integração estadual. Santa Catarina é subdividido como o Paraná. Só que o Paraná, e isso refletiu no futebol. Porque eu, por exemplo, nasci no norte do Paraná, no norte velho, que chamava. E eu convivia no norte novo, certo? Eu, menino, morei no norte, depois Guarapuava, onde o Mafuz nasceu, onde nós nos conhecemos no jardim de infância. O que aconteceu? Eles deixaram os gaúchos entrar no sudoeste e no oeste, e os mineiros e paulistas no norte. Consequentemente, está aí. O sujeito do norte não vai torcer para o Atlético Paranaense nem para o Curitiba. Nós nos restringimos à Zona Sul, com alguma penetração. Guarapuava seria a última barreira em relação à influência futebolística, e em relação ao meio do estado, é Jaguariaíva ali. Nem Venceslau Braz, que é a cidade onde eu nasci, tem influência do Patetiba. Não, lá é tudo Corinthians, São Paulo, etc. A minha própria avó materna era mineira. Então, essa é a explicação que eu tenho. Por que os políticos não foram? Porque era melhor ficar na Rua 15, de fraque, jogar golfe no country club, usar a piscina do Curitibano, ver jogo do Atlético de Polaina, brigar com o Curitiba de Bengala, torcedor do Coxa. E eles eram acomodados, os curitibanos, que conhecidos também como curitibocas. É isso que aconteceu. Gostou dessa aula? Ué, mas é uma... essa é a explicação. Uma tá aí. aula... Carneiro Neto. Isso aí vai virar Desmontou toda a Datafolha. É um corte aqui. Eu expliquei o porquê dessa insignificância de torcida do Atlético e do Curitiba. E, Mafuz, pela tua história, teu conhecimento, de alguma forma, reverter, acho que não vai nunca, mas aumentar essa porcentagem... Depende de títulos. Aí que está. Depende de títulos e depende de ídolos. E isso nem Atlético e nem Curitiba estão conseguindo. O Atlético, há pouco tempo, teve a chance de ser campeão da América, ganhar a Libertadores, iria o ano que vem para disputar o Mundial de Clubes. No Mundial, O Mundial de Clubes nos Estados Unidos, perdeu essa oportunidade.
É título, tem que ganhar título, ele tem que se popularizar. Um time se populariza com realizações, principalmente dentro de campo. Então, entrando no Atlético, se me permite, Claro. Fernando Rodrigues. Esse é o gancho. O Atlético é um clube, e até eu brinquei outro dia, que o Atlético não é o Jockey Clube, que quer ganhar títulos. Ele é o Aras, que quer fabricar o cavalo para fazer bons negócios. Uhum. O Atlético é um time, Vitor Roque da vida, Zapelli, você acha que eles contrataram por quê? Com o sonho de vender. Canóbio. Só que não vai vender, tudo perna de pau. O Atlético tinha que ter ambição de título. Aí o problema do senhor Mário Celso Petralha, que ele é mais negociante, tem cabeça de contador, gosta de números e é muito bom nisso, só que não sabe nada de futebol. Está aí ontem, 42 mil pessoas, o estádio freneticamente torcendo, e um time covarde, medíocre e sem atitude. Vamos falar do jogo um pouquinho? Vamos falar. Quando faz 1-0 ali no Não início, me iludi, eu escrevi hoje, eu vi, não me iludi. mas foi no embalo da torcida e depois o time recua. O Fluminense sentiu o ambiente. Sim. Ele se descontrolou, se desconcentrou pelo ambiente do jogo. E depois controlou o jogo Entendeu? inteiro, perdeu o Aí, pênalti, fez imediatamente controlou o jogo, perdeu o pênalti, o goleiro salvou, Micael outra vez. E o empate, eu vou falar aqui, e não é consolo, acabou sendo um bom resultado para o Atlético, porque deveria ter perdido o jogo. O empate foi bom. O Atlético, se tivesse uma atitude, e aí o Lúcio Gonzalez está sendo criticado, mas a gente sente que é o dedinho do Paulo Autori, é aprender a sofrer, né? É a técnica dele. O time do Atlético não tem... Eu falei hoje que ele foi tímido. Não, ele foi covarde. Porque se você faz 1-0 em 1 minuto, você tem que acabar com o time de veteranos do Fluminense no primeiro tempo. Fazer 3-0. Mas o que o Atlético fez? Recuou. Meio de campo medíocre. O Christian não podia ficar mais 20 minutos. Em campo tinha que ser substituído ainda no primeiro tempo. Pablo, a mesma coisa. Escalação errada, substituições demoradas, e o Atlético foi dando espaço para o time de veteranos. Tanto que quando o Ganso e o Cano entraram no segundo tempo, o Fluminense floresceu, empurrou mais o Atlético, né? E saiu o gol. Eu acho que foi lamentável. Lamentável que o Atlético não tenha liquidado a fatura ontem, porque o Bragantino é um time mais competitivo que o Fluminense, hoje em dia, atualmente. O Atlético desperdiçou a chance de consagrar a fuga do vexame do rebaixamento no ano do centenário. Não que corra risco, eu acho que ele não vai. Não, mas cair. ele corre risco. Mas se perder no Bragantino. Mas se perder para o Bragantino é o caos, né? Mas, caos. Carneiro, eu perdi, assim, toda a confiança, já era pequeno, nesse time do Atlético. O time do Atlético é ruim e o técnico torna ele medíocre. Mas o time é ruim. Agora, eu não entendo, o treinador mudou outra vez o meio-campo. Agora colocou o Cris e deixou o menino João Cruz fora. Eu não tenho motivo, não tenho argumento para isso. Eu sei a palavra. Qual? Incompetência. Exato. Competência da diretoria, que trocou 5 treinadores, incompetência de quem contrata o Lúcio Gonzalez, e incompetência do seu Paulo Autori, que estava acomodado no Curitiba e está acomodado no Atlético. Agora, não falar de jogador, o Atlético também tem um monte de ex-atleta, amigo. A saída do Nicão foi um grande erro. Erro. Grave erro. Exatamente. Entendeu? O Nicão é útil, porque o Nicão tem dignidade e competição. Sim. Essa é a questão. O Pablo já perdeu isso. Entendeu? O técnico, você matou a charada. O João Cruz tem que ser titular. Entendeu? O Gabriel é um ótimo jogador. Felipinho tá bem. Filipinho tá bem. Se ele põe o João Cruz, é outro comportamento. Por que desenterrar o tal de Cristo? Por quê? Porque querem vender o tal de Cristo. Mas já foi tá vendido, já está vendido. Já está vendido. Comprou. O Cruzeiro. Ah, parabéns ao Cruzeiro. Exato, 8 não milhões é o de Alexandre euros. Matos? Exatamente. Cruzeiro, parabéns, viu? Entendeu? E a insistência com o Pablo, mas não tem outro. Deixa esse guri, Emerson. Pelo menos vai correr, vai lutar. O que o Pablo rende atualmente? Ele só irrita. Ontem teve 2 lances em que ele podia puxar o contra-ataque, não tem mais força física, força emocional. Não tem mais. Chega a isso que o Carneiro fala. Já começa a mostrar que não tem dignidade para jogar mais no Atlético.
É uma coisa que me impressiona, assim, a falta de repertório do time Não tem para jogada, atacar. Não Nada. tem padrão de jogo. Para atacar não Não consegue. tem triangulações, não existe entrosamento. Por quê? Porque é um festival. Quantos jogadores o Atlético já foram usados pelo Atlético só na era Lúcio Gonzalez e Paulo Autori? Uns 30. Como é que você vai adquirir entrosamento se você não tem a definição de um time principal, um time titular? Fernandinho não joga mais. Pablo não joga mais. A zaga do Atlético, sempre alguém entrega o ouro. A sorte que surgiu esse Beleza, que é um baita do zagueiro, estava escondido lá, não me pergunte por quê. E também mérito agora de quem não coloca mais o Kaique Rocha. Sim. Porque esse também não tem mais condições de jogar no Atlético depois de ter entregado aquele Mas não gol coloca para o por Vitória. medo da torcida. Evidente. E como é o Diório. E a torcida tem que se impor, como se impõe. A torcida do Atlético tem um mérito maravilhoso. A torcida do Atlético está salvando o papelão da diretoria. Sim. E vai No ano do salvar, centenário. vai acabar Vai salvando. salvar. Vai acabar salvando. E aí, eu levantei esse assunto, não sei com quem, acho que no almoço de sábado do portal. Eu quero ver o que a diretoria, qual é a política de preços que a diretoria vai praticar a partir Do ano que vem. do ano que vem, tendo como exemplo esses jogos do Campeonato Brasileiro, pelo tal pacto. É. Entendeu? Vamos ver o que vai acontecer Vamos, nesse espero que seja aspecto. na Série A, né? Exato, Ó, na Série A. o Atlético está em 14º, 42 pontos. Vai jogar contra o Bragantino e depois encerra fora de casa, portões fechados contra o Não Atlético dá para Mineiro. esperar o jogo de Belo Horizonte. Tem que Não, não resolver dá. contra o Bragantino. Não dá. O Bragantino enfrenta, obviamente, o Atlético e vai terminar contra o Criciúma, então um confronto direto. O Atlético tem 4 pontos de vantagem hoje para a zona de rebaixamento. Então, ele pode até se salvar Com empate. Um empate dependendo de resultados e combinações, mas é muito complicado. Então tem que ganhar. Ganhou, se salvou. Mas como é que vai ganhar? E a obrigação é ganhar. Qual é a escalação que vai ser do Atlético? O A João mesma. Cruz vai ser reserva? Vai ser Eles a vão mesma. insistir com o Pablo? Exato. Não pode ser reserva, né? O Christian vai jogar? O Fernandinho vai conseguir jogar? Meu amigo, o Atlético dá pena. É um time de farrapos. Entendeu? Físico e mental. Essa é a questão. É uma indignidade perante essa torcida maravilhosa. Olha, eu estou muito preocupado com o futuro do Atlético, sabe? Porque parece que a diretoria vai continuar, né? Claro, a tá mesma eleita, diretoria. né? E não dá para esquecer que o Atlético tinha uma janela inteira para se reforçar, não quis trazer jogador, não quis gastar, contratou mal na janela do início do ano, gastou quase 80 milhões de reais e não trouxe um jogador que tenha ajudado. Eu acho que tem que se agarrar. Só o Filipinho que se Eu salva acho que tem que se agarrar em fio elétrico. O Criciúma, o que ele tem? Ele tem Flamengo, o Flamengo. e depois o Bragantino. Mas eu daí acho fica uma vaga para ser Isso, disputado. e ainda Então, tem o Quem vai Bragantino. discutir a vaga é Bragantino e Atlético. Essa É é um Exato. confronto direto. vaga. Domingo decide quem cai. O Atlético ainda está Não, na é frente. quinta-feira agora. Aliás, é no meio da semana? É O Atlético vai jogar quinta-feira na o jogo. quinta. O Atlético joga na quinta. Atlético e Ah, Bragantino é rodada, quinta-feira. tem rodada no meio de semana. quarta Exato. e quinta. Quer dizer que quarta no e final de quinta. semana termina o campeonato? Termina o campeonato. Eu vou passar aqui a rodada. A rodada do meio de semana. Amanhã, terça-feira, já tem Corinthians e Bahia, jogo que vale para Libertadores. Tem Vasco e Galo. Tem Vitória e Criciúma. O Vitória já salvou, Mafuz. Já se Sim, salvou. mas tem técnico, né? Tem técnico, tem O o Carpini Carpini. tá dando um show no Vitória. Quarta-feira também tem Criciúma e Flamengo. Tem São Paulo e Juventude. Esse é um jogo importantíssimo aí para o Atlético. O São Paulo, aliás, o São Paulo pode até participar aí da questão do título aí, porque na última rodada tem São Paulo e Botafogo. Se, claro, o Botafogo perder do Internacional no meio de semana, né? O que, O convenhamos, Internacional saiu é do páreo difícil, saiu do com a páreo. derrota para o Flamengo. Internacional e Fortaleza estão fora. Tem Atlético Mineiro e Fortaleza, Inter e Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras,
Fluminense e Cuiabá. Fluminense vai jogar com o rebaixado, Cuiabá em casa. Então é um jogo que Fluminense... esqueci do Fluminense. Também tá no bolo para cair. Bolo, né? Tem 40 pontos. E tem Atlético Bragantino. E na rodada final... O Fluminense merecia uma segunda divisão, né? Eu também acho. Pelo papelão que tá fazendo. Não. E tem se safou aquela história do pagar a Série B que... tá na hora dele pagar uma Série B. Mas esse não cai. Das viradas de mesa, né? E tem Juventude e Cruzeiro na última rodada, jogos que importam em rebaixamento. Juventude e Cruzeiro, Bragantino e Criciúma, Atlético Mineiro e Furacão, Cuiabá e Vasco não importa mais, e é isso. E Palmeiras e Fluminense. Eu vou te falar um negócio, o Fluminense não cai. Não, acho que não vai cair. Se precisasse o VAR interviu uma vez... Foi pênalti? Aí é uma dúvida, né? Ninguém... Eu achei discutível. Eu também achei muito discutível. O jogador estava de costas pro lance, a bola ficou entre o ombro e o antebraço. Houve uma forçação do VAR. Claro, houve. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mesmo porque tem a diferença onde começa o braço para efeito de pênalti. Pro ombro, né? Ali foi mais no ombro. Bom, para a gente encerrar, eu quero saber se vocês acham que depois do fim do campeonato, alguém da diretoria vai vir falar, dar uma entrevista e admitir os erros desse ano ou não? De que clube? Do Atlético? Do Clube Atlético Paranaense? Exatamente. Alguém vai vir à frente? Dirigente. Não adianta Paulo Autuori. Não. Aqui no estúdio, ali atrás, tem sofá-cama para você ficar esperando deitado? A gente faz o convite. Eu gostaria. Se alguém quiser vir, o convite está feito. Eu sou bem sincero para você. Eu acho que deveria convidar. O Mário Celso Poetrara não pode sair de casa. Então tem que vir o vice-presidente. Vamos respeitar. O Lúcio Glumbi não participou de nenhuma das contratações da gerência do futebol. O homem que deveria se dispor a ser entrevistado seria o Márcio Lara. Será que o Márcio Lara vem? O primeiro vice é o Kister, né? É o Kister, mas mora no Rio de Janeiro. Não, mas ele está muito por dentro da situação do Atlético. Bom, mas tem informações que ele está muito integrado à administração do Mário Celso. Mas mora no Rio de Janeiro. Mas por circunstâncias. Enfim. O banco da SAF também mora no Rio de Janeiro. Bom. Então tá bom. Bom, meus amigos, enfim, fica o convite aí para alguém do Atlético vir aqui no podcast depois do fim do Brasileirão para a gente conversar, debater, falar e conversar sobre o Furacão aqui no podcast Carneiro e Mafuz. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu só gostaria de reiterar o que eu falei a respeito do Botafogo. Foi uma conquista maravilhosa, extraordinária, porque foi um grande jogo sob o ponto de vista emocional. Tecnicamente, houve lampejos, mais pelo lado do próprio Botafogo, que fez um primeiro tempo exemplar. O segundo tempo, evidentemente, o time cansado, com um jogador a menos. Mas ainda marcou o terceiro gol. Eu achei o comportamento do técnico Arthur Jorge fantástico, e o dos jogadores, principalmente. O Atlético Mineiro perdeu a sua segunda decisão, havia perdido para o Flamengo na Copa do Brasil, precisa de uma reciclagem no grupo. Agora, eu fiquei muito feliz que o Botafogo finalmente conseguiu um título importante na sua bonita história para a sua torcida. Mais alguma coisa, Mafuz? Sim, é só lembrar o Atlético, os profissionais do Atlético, que amor tem limite, né? Paciência da torcida, ela está esgotada depois do jogo com o Fluminense. Então, contra o Bragantino, se perder, aí esse time fará por merecer ser rebaixado para a segunda divisão. E as consequências profissionais para cada um, inclusive para dirigente, elas não serão reparadas em pouco tempo. Certo, meus amigos. Fica por aqui, então, o podcast Carneiro e Mafuz dessa semana. Semana que vem estamos de volta na próxima segunda com tudo que aconteceu aí. Vamos saber se o Atlético se salvou, vamos trazer toda a cobertura aí desse final de Brasileirão. Valeu, um abraço, tchau, tchau.